Abramos nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Êxodo 4. Livro de Êxodo 4. Lembrando que no Êxodo 3, nós temos ali Moisés encontrando Deus no meio da sarça ardente, e Deus chamando, convocando Moisés para libertar o povo de Deus ali cativo no Egito. E Moisés, ele começa a orar. Vamos ver o que aconteceu, amados. Êxodo 4. Nós vamos ler do 1 ao 13. Respondeu Moisés, a Deus: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que tem nas mãos? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Amém. Amados, Moisés recebe de Deus uma incumbência, uma grande incumbência, e ele começa a refugar, começa a demonstrar que a coisa é muito pesada para ele. Quem sou eu, ele diz, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele faz essa pergunta para Deus lá no capítulo 3. E aqui então, nesse capítulo 4, Deus diz que será com ele e mostra alguns milagres, vamos dizer assim, a vara transformando-se em serpente, e depois em vara novamente, a mão que se torna leprosa quando ele põe aqui dentro, e depois quando põe novamente a mão sara, e depois derrama água, e essa água se converte em sangue. Aí Deus falou assim: olha, tem 3 aí evidências para que
o faraó saiba que eu estou enviando você. Porém, amados, Moisés não se dá por convencido e se sai com um argumento definitivo para excluí-lo daquela missão. E qual foi o argumento definitivo, ou que ele pensava ser definitivo, né, para Deus desistir dele? O que foi? Eu não sei falar. Eu sou pesado de boca. Eu sou pesado de língua. Eu vou começar a falar, eu me enrolo todo. Eu não falo direito. Eu não vou conseguir convencer ninguém, muito menos o faraó. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: Senhor, olha para mim. Eu tenho problema. Eu não tenho fluência no falar. Eu sou inferior aos outros. Quem sabe mesmo, até mesmo eu sou um estúpido. Mas Deus responde a Moisés: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? O surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Que coisa bonita, amados. Deus está assumindo a paternidade de Moisés. E também está assumindo a paternidade de todos nós. Criação dele. Todos nós nascemos, às vezes, com algumas dificuldades. Todos nós crescemos enfrentando alguns problemas. Algumas pessoas menos, outras mais. E Deus assume: eu fiz você assim. Lembram-se quando Jesus andava pela cidade com os discípulos e eles veem um homem cego? E os discípulos logo perguntam: quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? Não. Eu fiz ele assim. Amados, Deus está dizendo para Moisés, né? Olha, Moisés, eu sei que você não enxerga nem um pouco, né, dos meus propósitos para a sua vida. Eu sei que você é surdo, né, incapaz de ouvir, né, os incentivos, as palavras de incentivos que eu tenho para você. Eu sei, Moisés, que você é incapaz de falar corretamente, e é duro ouvir você praguejando, reclamando, mas eu o fiz assim, para que se manifeste a minha glória em sua vida. Vai, pois, agora, e eu serei com a sua boca, e eu te ensinarei o que hás de falar. Deus está mostrando a Moisés e a nós, que deficiência alguma, nem estreiteza de compreensão, podem impedir que Deus nos use de uma forma maravilhosa. Você crê nisto? Ele não está procurando os melhores, não, os mais saudáveis, os mais inteligentes, os mais cheios de sabedoria. Ele não está procurando aqueles que aparentemente, né, não tem defeito algum. Claro que tem, mas aparentemente não. Ele não está procurando estes. Olhe para você, e eu olho para mim. Quais são as suas deficiências? Eu sou capaz de citar várias deficiências minhas. Em que áreas você encontra dificuldades na vida?
eu também sou capaz de identificar algumas áreas que tenho dificuldades. E mesmo assim Deus me usa. E mesmo assim Deus te usa também. Não use as suas deficiências para dizer, eu não posso, não dá, eu não consigo. Não use, é desculpa, porque Deus sabe exatamente quem está chamando. Quando Moisés fala aquilo para Deus poderia falar assim, Moisés, você está querendo me informar o que eu já sei? Eu que fiz você assim. Deus sempre espera algo de nós. E mais do que esperar, Ele nos chama e nos desafia para coisas que não estamos dispostos a fazer e que também nos achamos incapazes de fazê-lo. E quando Deus chama, e quando Deus desafia, nós relutamos, nós tergiversamos. Gastei agora o vocabulário, né? Tergiversar é quando alguém fala e diz alguma coisa para você, e você fala de Fórmula 1, fala de não sei o quê, você está tergiversando. Quando chegar em casa hoje, você fala isso lá para sua família, né? E você fala, eu aprendi na igreja. Igreja é cultura também, né? Então, amados, nós tergiversamos, nós relutamos e nós dizemos para Deus que sabemos muito bem do que somos capazes e do que não somos. Como se Deus não soubesse. E logo a nossa imaginação derrotista e fatalista começa a funcionar. Eu não vou conseguir. Eu não sou capaz. Isto que Deus está pedindo é muito para mim. Envie outro menos a mim. Irmãos, às vezes, eu também falo com Deus, assim, ó Deus, se o Senhor me capacitasse um pouco mais, ia melhorar muito o meu ministério pastoral. Eu peço para Deus, viu, Claudete? Os irmãos fiquem sabendo que eu peço, para melhorar o ministério. E eu peço muito a Deus, Senhor, me dá um pouco mais. Porque se Deus me desse mais sensibilidade, eu seria capaz de contornar as crises que existem numa igreja antes delas chegarem. Se eu tivesse essa capacidade, né, que Deus me desse, Senhor, me dá, é fácil, dá. Aí eu já me antecipo ao problema, eu já vou lá, converso com a pessoa, eu já vou lá e resolvo, antes da reunião problemática acontecer, eu já vou lá e resolvo tudo. Eu também digo para o Senhor, se o Senhor me desse uma palavra mais poderosa, mais penetrante, as pessoas seriam tocadas mais profundamente e entenderiam melhor o teu evangelho, Senhor. Eu falo às vezes com Deus isso, me dá esta capacidade a mais. Vocês querem saber o que Deus me responde? Fica quietinho e continua trabalhando. Continua fazendo a obra. Eu estou com você. Faça o seu trabalho e pare de reclamar. Entendi, Senhor. Entendi. Meu irmão, minha irmã,
Deus não nos chama por causa de nossas qualidades, ou por causa de nossas virtudes, mas é exatamente ao contrário. Deus quer ser glorificado numa vida que não tem nenhum valor. Eu lembro-me quando eu me formei na faculdade de teologia. Alguns anos depois eu voltei para o bairro onde eu nasci, cresci, fui moleque, e todos me conheciam lá, mas tinham perdido contato por muitos e muitos anos. E quando eu reencontrei lá alguns colegas, ex-colegas, ex-amigos, conversa vai, conversa vem, e você diz que agora eu sou pastor. Duvidaram. Eu não sei porquê, mas duvidaram. Não acreditaram nisto. E eu disse: Senhor, que bom. Que bom, porque o Senhor escolheu alguém que não era lá a primeira escolha. É interessante, né, quando no Brasil, o técnico de futebol da seleção, ele convoca os jogadores, ele convoca os melhores, ele convoca os mais capazes, ele convoca os craques. E Deus está convocando gente que não tem tanto valor assim. Por quê? Para que a glória não seja da pessoa, mas seja dele. É interessante que Deus nos chama justamente por causa dessas deficiências que aparentamos e que temos de fato. Quando Samuel foi ungir o novo rei lá na casa de Jessé, lembram-se? Todos os seus filhos foi passando um a um na frente de Samuel, porque Deus não falou para Samuel o nome de quem seria ungido rei no lugar de Saul, mas falou: Samuel, pega o chifre do carneiro, enche de azeite e vai lá, porque você vai ungir o novo rei. E Jessé, o pai daquela família de 7 homens, ficou todo feliz e chamou os filhos. E passa um belíssimo, alto, um porte de rei, um cara assim que, olha, esse daí daria um bom rei. Deus falou: não é esse não. E passa o segundo: não é esse não. O terceiro, o quarto, todos tinham aparência, todos tinham beleza, todos tinham estatura. E até mesmo Samuel foi enganado na sua percepção. Às vezes, cuidado com a sua percepção, viu, irmão? Cuidado. Às vezes você vai achar o que não é. Cuidado, porque Deus sabe o que está fazendo e a gente não. Ele tem a verdade. E é interessante que não foi aqueles que passaram ali diante de Samuel que Deus escolheu, e sim o irmão menor de todos, o rapazinho franzino, que tomava conta das ovelhas. E pasmem, até o pai esqueceu dele. Porque o pai falou assim: jamais o Davi vai ser o rei. Esse meu filho mais velho, esse aqui é o cara. O segundo, nossa, gente boa, capacitado. O pai esqueceu do menor. Ele está lá tomando conta das ovelhas. Samuel, manda trazer ele. É este o rei. A obra de liderança que Moisés haveria de realizar não dependia de suas qualidades, nem seria impedida por seus defeitos, mas dependia daquele que reina. É isto, amados. Aqui nesta igreja
ela não depende do pastor Daniel, graças a Deus. Ela depende de Jesus. Não depende das minhas qualidades. Não são tantas assim. Mas os meus defeitos não impedirão o caminhar dela. Igreja, nós dependemos de Deus. Nós vamos caminhar bem se Deus estiver indo à nossa frente. Nós vamos caminhar vencendo o inferno se o Senhor estiver reinando neste lugar. E é justamente, amados, por sermos inadequados e limitados, que Deus tem a chance de operar. Não é o forte e poderoso que conta, mas o que conta é se Deus está indo à frente. É isto que conta. E em 2025, nós vamos orar, nós vamos clamar e dizer: Senhor, vai na nossa frente. O pastor Daniel pode ser até o primeiro depois, dirigindo o rebanho. Venham, mas venham porque Deus está chamando, porque Jesus está à nossa frente. Às vezes a gente percebe na Bíblia, e aqui nos dias atuais também, que quando Deus precisa de alguém para realizar a sua obra, a sua escolha recai normalmente sobre as pessoas mais improváveis. Não é isso? A escolha de Deus é sobre aqueles que a gente acha que não vai dar nada, aquela que não tem condições, aquele que não é, não é muito capaz. A escolha de Deus recai sobre essas pessoas. E por quê? Para que fique muito claro que quem está por trás de tudo é Ele. É Ele. Nossas fraquezas não são empecilhos para Deus, mas é o caminho que Deus se utiliza. Porque em Cristo, deficiência não é impedimento e limitação não é desculpa. Já ouviram falar de Fanny Crosby? Fanny Crosby, uma mulher que faleceu aos 94 anos, cega desde a infância, por conta de um erro médico. E ela é considerada a maior autora de hinos sacros de toda a história. Ela compôs quase 9.000 hinos e poemas. E alguns desses hinos estão no nosso inário. E eu fui pesquisar. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Um outro hino. Estar ao pé da cruz, de Fanny Crosby. Um outro hino. Quero o Salvador comigo, ao teu lado sempre andar. Cega desde a infância. Alguém seria capaz de dizer: olha, esta menina, esta moça, vai ser a maior compositora de hinos? A gente ia dizer: não dá, ela é cega. Ela não tem condições, como que ela vai ensinar hinos, vai compor hinos? Não dá. E olha que Deus a utilizou de uma forma que ninguém mais foi utilizado, a não ser talvez Charles Wesley, o irmão de John Wesley, que também foi um grande compositor. E nós temos aqui na terceira região da nossa igreja, o pastor Enoque. Quem conhece o Enoque? Ele nasceu com deficiência visual total na zona rural de Cunha.
Seu pai era um pregador leigo, e aquele menino ouvia o seu pai pregar e sonhava um dia ser pregador do evangelho também. Mas como fazer isso? Se ele não conseguia ler, nem escrever ou estudar, então ele ficava em casa, ouvindo pregações nas rádios, e decorava os versículos que os pastores diziam. E todos os dias, quando seu pai chegava do trabalho, ele corria até o seu pai e falava para o pai os versículos que ele tinha decorado. Até aos 10 anos ele nunca tinha ouvido falar da linguagem braille. E hoje é um pastor formado, ele lê na Bíblia em braille. A Bíblia que ele tem 28 volumes, é um material muito grande. Não reclama não da sua Bíblia, viu? Letrinha pequena, não consigo ler. Fica anotando as desculpas do pessoal, viu? Que não vai ler este ano a Bíblia. Irmãos e irmãs, o Enoque, ele poderia chorar em cada tropeço da sua existência, cheia de obstáculos, mas em vez de se lamentar, ele preferiu aprender a enxergar de outro jeito. Apesar da sua deficiência, hoje ele é um pastor. Meu irmão, minha irmã, estamos caminhando para o final desta palavra. Fique bastante atento, como eu fico, quando você encontrar na caminhada de pessoas de fé, sabe aquelas pessoas que estão lidando com uma doença, lidando com fragilidade física, lidando com dificuldades econômicas? Fique atento, pois eu sei que são nessas pessoas que o eterno haverá de se mostrar. Porque essas deficiências atraem Deus para elas. E Deus estará se manifestando nessas vidas. Jesus veio em fraqueza, em humildade e em mansidão. E essa é a forma legítima de todo cristão viver: em fraqueza, em humildade e mansidão. Ninguém queira ser maior do que os outros, não. Ninguém queira se destacar. Eu sou, você não é nada. Coloque-se humildemente diante do Senhor, põe a boca no pó. Esta é a forma legítima de todo cristão viver. O resto é ilusão, amados. Assim como Paulo, nós não temos de nos gloriar de nada, a não ser da nossa fraqueza. Estou citando 2 Coríntios 11:30, em que ele diz assim: eu não me glorio de nada, a não ser da minha fraqueza. Porque no reino de Deus é assim: cego e surdo compõem, pesado de língua prega, loucos ensinam a sábios e entendidos, pecadores são chamados de santos, gente simples é revestida de sabedoria. Portanto, antes de você retomar para si, aquele velho pensamento de incapacidade, de impedimento, nesta noite, Deus está mandando um recado para o seu coração. Ele está dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Portanto, meu irmão, minha irmã, se Deus lhe disser: eu serei contigo, eu vou à tua frente, não tem mais desculpas. Aliás, chega de dar desculpa.
Se Deus está conosco, se Deus faz, se Deus mostrou lá para Moisés, olha o que eu estou fazendo, eu vou com você. Irmão, irmã, não dá para dizer não, não dá. É muita coisa que Deus está mostrando. A responsabilidade é minha, diz o Senhor. Eu vou ao seu lado, eu vou à sua frente, eu vou te capacitar, eu vou te dar o que você não tem, e eu serei glorificado na sua vida. Que este novo ano seja assim. Deus vai na frente e a gente vai atrás. E Deus haverá de fazer a obra, usando pessoas problemáticas, limitadas, que às vezes não tem visão tão grande, que às vezes não ouve muito bem a voz do Espírito, mas estão ali: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero ser útil para o teu reino. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Glória a Deus.